Gente, boa noite. Bem-vindos. A gravação começou agora. Meu nome é Clara, eu sou estagiária da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG e monitora aqui do grupo de estudos. Então, só reiterando como funciona a dinâmica do nosso grupo, nesse semestre a gente está recebendo palestrantes que são de outros países, portanto, falam inglês. Então, teremos hoje uma palestra em inglês e uma palestra em português, nessa ordem, respectivamente. Eu vou apresentar os dois palestrantes agora no início em inglês e em português. Para quem não fala inglês, a gente grava todas as nossas reuniões e a gente vai enviar o link mais tarde essa semana com a tradução. Mas também a gente acabou de descobrir que quem está nesses 3 pontinhos, onde você está vendo aqui na barra do Meet, vocês conseguem clicar em configurações, depois legendas, e clicar em legendas em inglês e tradução automática para português. Então, vocês vão ter legendas em tempo real. Eu acho que isso vai facilitar bastante, assim. Vamos testar se isso vai funcionar hoje. Mas então é isso, vou partir para as apresentações agora, e mais uma vez, muito obrigada pela presença. So, everyone, good evening. My name is Clara, and I'm going to start introducing today's speakers. So, Superintendent Hao Jun currently oversees the enforcement and investigation of 4 types of sexual crime under the purview of Specialized Crime Branch, like sex trafficking in persons, online child sexual exploitation, and commercial sex with minors. He has worked with local and international partners such as Infocom Media Development Authority Singapore, Singapore Interagency Task Force on Trafficking in Person, Attorney General's Chambers of Singapore, Interpol, and police forces and law enforcement agencies in Asia and across the world to jointly tackle the crimes managed by SCB. And our second speaker of the day is Vitor Camargo de Mello, who is a project officer at the United Nations Office on Drugs and Crime, working with the Tapajós Project. He's an anthropologist, holds a master's degree in human rights and citizenship from the University of Brasília, and is currently a PhD candidate in political science at Unicamp. He has served as a fellow and at the executive secretariat of the Ministry of Human Rights and Citizenship, project analysis at NGO Report Brazil, and a researcher at the Scandinavian Center of Migration Studies. So now we're going to introduce them also in Portuguese. O superintendente Hao Jun é atualmente responsável pela aplicação da lei e investigação de 4 tipos de crimes sexuais, sob a alçada da Divisão de Crimes Especializados: prostituição, tráfico de pessoas sexuais, exploração sexual infantil online e sexo comercial com menores. Ele tem trabalhado em parceria com órgãos locais e internacionais, como a Autoridade de Desenvolvimento de Mídia e Informação da Singapura, a Força-Tarefa Interinstitucional da Singapura sobre Tráfico de Pessoas, a Procuradoria-Geral de Singapura, a Interpol, além de policiais e agências da lei na Ásia e em diversas partes do mundo, para enfrentar conjuntamente os crimes sobre a responsabilidade da SCB. E o nosso segundo palestrante do dia, que é o Vitor Camargo de Mello, ele é oficial do projeto no Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, é um DOC, vinculado ao projeto Tapajós. Ele é antropólogo e mestre em Direitos Humanos e Cidadania pela UNB e doutorando em Ciência Política pela Unicamp. Foi bolsista na Secretaria Executiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, analista do projeto da ONG Repórter Brasil e pesquisador do Centro Scalabriano de Estudos Migratórios, da Comissão Pastoral da Terra e Observatório das Migrações Internacionais. Pessoal, agora eu vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante. So, Hao Jun, we welcome you to give your speech. Thanks very much. Hi there, I'm Hao Jun from Singapore. I'm 11 hours ahead, so the time now is 6:41 in Singapore. So as I speak, the background will get brighter and brighter because it's the morning now, right? So I'm very happy to be here under the invitation of CTETP. I can share some things about the trafficking policies as well as the strategies that we use to mitigate trafficking in persons in Singapore. So if you have any questions, you can let me know, and then we can discuss further on that. I have a deck of slides, so probably you can pull that out, and I'll use that to guide the conversation today.
Just a second, we're going to put the slides up. No worries. Just some background about me. I'm a police officer. So I lead a branch that deals with 4 types of sexual exploitative crimes, such as sex trafficking, of course, syndicated prostitution, commercial sex with minors, as well as child sexual abuse materials. So these 4 crime types have quite strong nexus. Recent past, there's a lot of studies that's coming up to show that more and more children are being exploited or trafficked to produce child sexual abuse materials. Just some statistics in Asia alone, we found that 1/3 of people are trafficked for labor purposes, the other 1/3 for sex trafficking purposes, and the other 1/3 are mainly children trafficked for production of child sexual abuse materials. Right, so this trend is becoming more and more prevalent internationally, so we are quite concerned and putting quite a bit of effort to notice them. Right, so let's see. Okay, I can move on to the next slide. Okay, just some brief facts about Singapore, because I think not everyone may know where Singapore is or what Singapore is about. Just very briefly, we are a very small island city-state. City-state means that we are a city as well as a country. All right, so to give you some perspective, I checked out yesterday. Sao Paulo is 2 times the size of Singapore, and Rio de Janeiro is about 1.5 times the size of Singapore. So this gives you an idea of how it is as an island state. But within this small island, we have 6 million people, and to me, what's beautiful is that we are very racially and religiously diverse. We have 4 main races and 10 main religions. So over here, we value racial and religious harmony a lot, because so many of us are staying on this small island. We can't afford any quarrels, right? So everyone speaks English, but all of us have different ancestries. Like for myself, my ancestors came from China long time in the past. So my mother tongue is Mandarin. So I have friends who speak Malay and Tamil as well. But everyone is united by the English language. Right, so you may have heard we are a vital hub for trade and finance, and also a global transport hub. So we are very proud of the airport. A photograph of the airport is in the bottom right-hand corner of the slide here. So that's an indoor fountain that we have at the airport inside a forest. Right, so people actually go to the airport for to watch movies, to have meals, to study, and it's a shopping mall. Okay, so over here we have a large migrant workforce, because our population is really not that big. It's just about 6 million. So we need a lot of support for other industries that we do not have enough manpower to support them. So I'm mentioning the second and third point because Singapore is inherently vulnerable to trafficking in persons, not as a source country, but as a destination country. If you look at the map in the bottom of the slide, we are in Southeast Asia. There's a huge income gap between us and our neighbors, and because we are so close, like the nearest biggest city to us is Kuala Lumpur in Malaysia. That's just about less than an hour's flight away, and we have other major hubs in our neighborhood as well, in Thailand, in Philippines, in Indonesia, and also Vietnam. So we do see a lot of people coming to Singapore to work legally, but unfortunately some people illegally as well. And we are quite concerned about this, because with such a big workforce, there are bound to be some trafficking issues. And that's why we are very sharp and very responsive whenever there's trafficking information. Okay, so moving on to the next slide, I'll just share some of the trafficking legislation that we use in Singapore. Yeah, so we use the Prevention of Human Trafficking Act. It was enacted in 2015. So before 2015, we used other legislations that we have to go against the trafficking syndicates. So the PHTA, in short for Prevention of Human Trafficking Act, it was referenced quite closely to US's TVPA, Trafficking Victims Protection Act. So there's four elements that must be met before a charge or PHTA can be made out. Action, means, purpose, and consent. I think these 4 elements are quite universally common across the world. So I'll just highlight 2 key points. I'll zoom into purpose. So I think sex trafficking as well as labor trafficking are quite well established. But in Singapore, we also go into this thing called organ trafficking, which is people are duped or forced to sell their organs to
to these organ syndicates, and then these organs are then sold in the black market. We do not have any cases in Singapore now, but as you can imagine, it will be difficult. It's a very difficult crime to investigate because the people receiving the organs, they are complicit in the organ trafficking trade. But at the same time, there are also people that needs medical help, right? They are waiting for an organ, if not, they will die. So it's a fine balance between our ethical as well as legal responsibilities. And then for consent, the second bring out in this slide is that if a victim is below the age of 18, we do not need to consider consent, because so long as the victim is below 18, a sex trafficking charge is made up. Okay, but you may be wondering, what happens if a charge of PHTA is not made up? Because all four elements must be present. Don't worry, we do not dispose of any case. If a PHTA case is not made up, we'll rely on other related offences to ensure that we do right by the victims and to ensure that the criminals are prosecuted. So the most common law that we use to criminalize sex trafficking related acts are the prostitution offences, because how we see trafficking is that it is an aggravated form of syndicated prostitution, because there's some form of coercion, threat, and abduction involved, right? And next, moving on to money laundering, trafficking is a very lucrative criminal activity. So it's only right for the government to come in and claw back the criminal proceeds and to deny the syndicates of any criminal proceeds that they have earned through the activities. All right. And then commercial sex with minor is another crime that we investigate quite extensively. And also child sexual abuse material related offences such as production of it, transmission, and also possession of child sexual abuse materials. We criminalize possession of CSAM because I think possession creates a demand for CSAM. And then with that demand, there'll be people who try to supply CSAM to meet the demand. And then once that happens, the entire ecosystem of CSAM offences will come in, from production to transmission and then to possession. Okay, then I can then share with you in the next slide the National Action Plan to counter trafficking in persons. So, well, in Singapore, we love our long-term plans. So over here, you are seeing the 10-year NTTIP National Plan of Action. We have other long-term plans like 30-year city plans, food security plans up to 2030 and stuff like that. So for insofar as TIP is concerned, we have a 10-year plan because TIP prevention and mitigation involves a lot of people, right? It takes time for the plan to be familiarized with everyone involved in this work group. And also these plans are extensive. So it also takes time for the plan to mature and eventually show its effect. Right. So as we are speaking, the next 10-year plan is being formulated. The current plan was launched in 2016. So in 2026, we will launch the next 10-year plan to counter TIP. And as you can imagine, the next phase of anti-TIP strategies will take into account how this crime is becoming more cyber-enabled. All right. And also insofar as money laundering is concerned, we are not talking about cash anymore. And we are not even talking about bank accounts anymore. It is about cryptocurrency and other types of virtual currencies. So this current 10-year plan focuses on 4 strategic outcomes: prevention, prosecution, protection, as well as partnership. All right. So for prevention, we think that this is very important, because just like any self-respecting law enforcement agency or government, we have to prevent a crime before it even happens. And for that to be effective, we need to ensure that society knows what trafficking is about, so that they can report accurate crimes to the police. And also, we have to communicate to potential offenders that trafficking is wrong. It carries a very heavy sentence, and do not even try to traffic anyone. So that's on the prevention side of the house. And if the crime unfortunately happens, we need to have a strong criminal justice system to investigate and also to prosecute the offenders. And we are not just focused on the offenders, the victim is very important as well. They are at the heart of this crime, right? So to help the victims, there are 2 ways. Number one is through the law enforcement method, which is to claw back some form of compensation for the victims. And also we have to protect them from the start of the crime to the end of the crime. So that's when many NGOs as well as government agencies will come in to the police victims. And partnership is important because later on I'll share some initiatives that we have to partner other law enforcement agencies in the region and beyond, not just for crime prevention, but also for
protection and prevention of these crimes. So the next slide, I'll show you what the whole of Singapore approach looks like. Yeah. So over here you see two colored boxes. So overall it is the National Task Force. The blue colored organizations are government agencies. So Singapore's anti-TIP approach is co-chaired by the Ministry of Home Affairs. That's where I belong. They take care of the sex trafficking side of the house. They have and then the other co-chair is the labor trafficking issues. So we pull in Ministry of Health as well because, as I mentioned just now, there is an organ trafficking work stream in Singapore. All right, and then to support these co-chairs, we have our colleagues from the Social and Family Development Ministry. They are very good at protecting victims, and they have good policies to help them recover from the trauma. And then the second row agencies are the enforcers, the legal policy makers, as well as the prosecutors. And we recognize that the government, as much as we want to provide for all victims, it is not quite possible, right? We need the support of the community. This is, after all, a whole of Singapore approach. So we have a lot of NGOs that are helping us. For instance, if a victim of crime requires some form of support during the interview and also the prosecution, we have social workers there to sit into interviews as well as to support them through the court trial process. And also we have NGOs that help us to provide shelters to the victims, and these are long-term shelters, and they're not just shelters, but also they're programs to help the victims recover from the trauma. So I will show some examples in the next 3 slides on Singapore's 4P approach. So I'll start from the top left-hand corner and then move to the right. For prevention, so all law enforcement officers, police officers, as well as immigration officers, they are given this trafficking indicator card to actually remind them what trafficking is about. This card will be especially important for newer officers or officers that are not so familiar with trafficking. All right, so it is like a checklist kind of concept. Like if certain indicators are met, maybe a case of trafficking is fulfilled. And then you have to be more careful with how you deal with the case. And moving on to the bottom, so these are a group of migrant workers. They are being briefed on their employment rights. Now, this is part of prevention because we feel that these people, this community, they are vulnerable to labor trafficking. So that's why they need to know their rights to ensure that they are not being trafficked. All right, and it is not just trafficking that we're talking about. If there's any labor malpractice, I think this briefing will come into play as well because they are given the option to go to the ministry and lodge a complaint against their employer. And moving on to the right of the slide, so these 3 cases are under me. With international partners such as Interpol, we work very closely with USHSI as well on trafficking issues. So I believe this case that you are seeing that says that we have helped in Interpol's largest anti-human trafficking operations. That was sometime in 2024. So Interpol convened I think more than 50 member countries to participate in their anti-trafficking operations. So more than 3,200 victims were rescued. I'm not too sure how many offenders were arrested, but I believe if you research that on open source, you should be able to find it. We helped Interpol because Singapore is an air hub. We are a vital transport hub. So inevitably, there will be traffickers who use Singapore as a means to get to other countries in the region. So once we receive information, we will stop the traffickers. We either investigate them here or we turn them around to the country that they came from. And not just that, we are very proactive in cracking down vice syndicates because, as I mentioned just now, vice is a less serious form of TIP, right? So if you do not prevent vice, there's a risk that TIP may happen. And that's why we collaborated with a lot of countries in the region, such as Thailand, to take down transnational vice syndicates. Because we realize that even though the vice workers are from overseas, they are controlled by syndicates elsewhere. So for the case that you see in the middle, those are 2 Singaporeans that went to Thailand, recruited Thai vice workers and sent them to Singapore. So that cannot be condoned. We collaborated with Royal Thai Police to arrest them there. So these 2, they're undergoing prosecution in Thailand now. And also domestically, if we find any Singaporeans operating locally, we will also arrest and prosecute them. Okay, then moving on to the next slide. So I'll share some
initiatives that we have to protect our victims. So the first one is reporting a crime. So we realize that sexual crime victims, they are especially vulnerable, especially when the crime has just happened. We need to support them better. So that is why in the recent past, all the neighborhood police centers in Singapore, we have integrated a special manner for sexual crime victims to lodge the report. So once you indicate that you are a sexual crime victim, a special process will be kickstarted. You'll be prioritized for interview, and then the interviewers that come to attend to you are specially trained in handling sexual crime and sexual crime victims. And then the other initiative that we have launched is training our interpreters to be trauma informed. So many a times the interpreters, they see their work as just translating from language A to language B. So for Singapore's context, it is translating from foreign language to the English language, because that is our working language. So, but we feel that interpreters can do more, right? They are not just translators, but they can help to ensure that the way they ask the questions are done in a sensitive and victim-centric way. So we learned this the hard way, because there are some interpreters that are a bit overzealous. There's some complaints against them. So we feel that, this aspect of criminal investigation has to be strengthened as well, and that's why we developed the interpreter training module. And then in the next slide, we also proactively identify victims to prevent them from further sinking into the trafficking market. So we leverage on data analytics to actually identify potential TIP victims. So what we do is that police collaborates with law enforcement agencies using a data-driven approach to identify potential happens, we interview them, try to get information on the traffickers, and we kickstart the investigations against the traffickers. All right, so we prevent any trafficking issues right at our borders. So this method has been extremely effective. We identified quite a number of victims vis-a-vis the number of arrests that we made in Singapore. So through this initiative, we discovered 3 vice abettors who exploited women for sexual purposes, and then we have prosecuted the vice abettors. We also proactively identify TIP victims in a digital space. So what you're seeing on the slide is AI tools as well as video recognition tools that my officers use to examine child sexual abuse materials. Because when we see CSAM, it's usually in the thousands, right? It's a lot of them. We need tools to help us identify potential victims. And not only that, we apply AI tools to trawl the internet to find potential prostitution websites. And also we have preemptive enforcement checks. Insofar as sex trafficking is concerned, we noticed that the nightclubs, the KTVs, are especially vulnerable to sex trafficking practices. So that's why we collaborated with the Ministry of Manpower and conducted numerous surprise checks on them to fish out potential TIP victims and TIP practices. And in the last slide, I'll just share with you our perspectives on the current challenges as well as future challenges when it comes to combating TIP. Now, first and foremost, the world is becoming smaller, right? People can move around more easily, and this also means that migrant or rather economic migrants can move around more easily as well. And these group of people are especially vulnerable to all forms of trafficking. So Singapore being an international hub, not just for finance, but also transport hub, we understand our vulnerabilities in trafficking as a destination country. So that is why we are always at the forefront to try to prevent this crime from happening within our borders. And not only that, we want to resolve the source of the issue. So that's why we go to our neighboring countries to try to get the traffickers. And as mentioned quite a few times during this presentation, trafficking is transnational in nature, right? This adds a layer of huge complexity to investigations because, number one, we do not have extradition treaties with all countries, just like many other countries in the world. So if you want to get any offenders to Singapore, it can be quite a laborious process. And in the same vein, getting information from other countries to be used in Singapore's court as evidence requires the MLAT or what we call the Mutual Legal Agreement Treaty. This entire process to use the MLAT can be quite laborious as well. All right. And also trends in technology. We are seeing a lot of new methods that aren't used in the past to facilitate trafficking in persons. So insofar as money is concerned,
cryptocurrency usage is quite rampant. And also using encrypted messaging platforms are also quite rampant as well. And this hinders criminal investigations. And also we are in a region in the world where there's a lot of scam centers going on. So when I talk about scam centers, the people working there, most of them, they are trafficked to work there, and forced to dupe victims not just in Asia but around the world as well. And then in these countries, the rule of law may not be as strong. So this adds more challenges to us being able to collaborate with them to try to tackle this issue. Okay, so this brings me to the end of the slide. I'll be happy to take any questions that you have, and thank you for your time. Thank you, Haljan. Guys, does anyone have any questions? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Clara, Se posso? tiver alguma pergunta, pode. O Vitor vai fazer a primeira, mas aí, se tiver mais, pode levantando a mão, por favor, e aí a gente vai organizando aqui. Rajan, thanks for the presentation. I have a question for you that is something is born from a difficulty we experience in Brazil. The trafficking cases in Brazil, when they get prosecuted, we have to rely too much on the victims so we can produce evidence. We have it's very difficult in our experience to produce evidence that is not the testimony of the victims. And they have to reproduce this in court later. And this is frequently a setup. It's frequently a setback, especially to achieve convictions. My question for you is, do you experience the same difficulty? How do you guys deal with that? And do you have an experience of producing evidence that don't rely too much on the testimonies of the victims? Yeah, thanks, Victor. I think your question is spot on. Victim testimony can be one of the greatest challenges in a TIP prosecution and investigation. Because I think for Singapore's context, almost every trafficking victim is a foreigner, right? Because we are really small, just 6 million people. So getting the victim's agreement to stay in Singapore to support prosecution in and of itself is very difficult. So that's why we have to encourage them to stay in Singapore by allowing them to work in certain industries while prosecution and investigation is ongoing. This will help them gain some financial strength when they go back to their countries. But we cannot just rely on witnesses' testimony, because from the law enforcement perspective, that case is not as strong. It'll be much stronger if you have witness plus others, such as other witnesses. So the unique thing about Singapore's prostitution laws is that we do not criminalize the customers. We do not charge any vice workers because our focus is really on the syndicates. So we convert the customers into our prosecution witnesses as well. So that is another very good source of investigative evidence. And then the next point that I'm going to bring up is legislation insofar as supporting cyber-enabled crimes. So we have a slew of laws that allows police to access data in the phone easily, and also encourage other bigger tech firms to collaborate with us to provide us with the information. So for instance, if I arrest someone and then the evidence that I need is, say, kept in Mega. So Mega is a New Zealand-based cloud company. Whatever information that I obtain from Mega using the accused account can be used in Singapore, just like any evidence that is available in Singapore. So this really expedites and makes investigation much more convenient. Yeah, so you are right. For a case to be successful, we need the victims, we need other witnesses, and also objective evidence such as text messages, CCTV footages, and also any materials that you can find. Thank you, Rajan. Pleasure.
Hao Jun, I also have a question that I would like you to respond. As you were talking about the scam centers, I remember that in this year, two Brazilians they managed to run away from a scam center in Myanmar. And for at least in Brazil, it's a really uncommon way of slave labor. This doesn't really occur here. So I would like to know if you have any information about how these people are approached, because it's a really long distance, Brazil to Myanmar. How do they manage to take these people there? Yeah, the scam centers it is an international problem, right? I think many international organizations such as UNODC, Interpol, and neighboring law enforcement agencies are trying to help. ASEANAPO as well. So ASEANAPO is the police organization for Southeast Asian law enforcement agencies. But it's very difficult because the scam centers are run by organized criminal groups. They are quite powerful. They are somewhat militarized as well. So it's not easy for the local law enforcement officers to get in to take them down. So how are they recruited? What we are seeing is that the victims are recruited via very innocuous looking job advertisements. So they may be told that, oh, there's a job opportunity for you in, say, Bangkok. So Bangkok is a very popular tourist attraction. So they may be asked to go to Bangkok, but once they are there, when the people receives them, they will then be whisked off to Myanmar. So there's a very famous Chinese actor from China that got trafficked to the scam center via this method. So this is a very common method using innocuous looking employment advertisements. Yeah. So I don't know about the Brazilian victim. I suppose that could be the case as well. So I think the scam centers, there's a lot of people there that speaks different languages to cater to different regions in the world. Yeah. Okay, thank you. Okay, guys, does anyone have any other questions? Alguém tem mais alguma pergunta? Okay, so Hao-Jan, we want to thank you so much for a great lecture. I think I speak for everyone when I say it was very productive and very educational. Also, Livia asked me to tell you that unfortunately she had a last-minute issue, so she could not come up, but she wanted to thank me to tell you, to thank you for coming as well. So that is it. Thank you very much. It was great. Thanks very much. I'm happy to be here and all the best in your studies. Thank you. And see you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Pessoal, então agora eu vou passar a palavra para o nosso segundo palestrante do dia, Vitor Camargo. Obrigado, Clara. Eu posso pedir para vocês 2 minutos só para eu encher o meu copo d'água, porque senão daqui a pouco vai fazer falta. Em Brasília a gente não vê água há muito tempo. Fica à vontade. 1 segundo. Gente, aproveitando, alguém conseguiu testar a coisa da legenda automática e se deu certo? Se vocês quiserem falar com a gente aqui no chat. Eu consegui testar a legenda automática e em inglês ela funcionou. Ah, perfeito. Que bom. Aqui também, deu certo. Eu também consegui aqui. Ai, ótimo. Obrigada, gente, porque facilita muito pra gente vocês conseguirem ter a legenda ao vivo do que ter que legendar depois. Perdão, pessoal. A gente está no período crítico da seca aqui. Se eu começar a falar sem água do lado, vai ser um problema daqui a pouco. Bom, antes de qualquer coisa, obrigado pelo convite, pelo interesse. Acho que cada vez mais os temas do trabalho escravo e do tráfico de pessoas têm ganho mais ouvidos na sociedade brasileira. Quando eu comecei a lidar com esse tema, não era tanto assim, era uma coisa que ainda era bastante
mas era uma surpresa se falar, às vezes, de trabalho escravo, de tráfico de pessoas, porque as pessoas elas se espantavam que a gente ainda falasse sobre isso. Falavam, nossa, mas essas coisas ainda existem. Isso existe no Brasil, né? E hoje em dia a situação já não é mais essa. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Eu consigo, né, Clara? Permissão? Consegue sim. Se der errado também, você pode me enviar por e-mail, mas acho que consegue. Legal. Bom, acho que vai aparecer para vocês. Aí tá certinho, a gente já tá vendo. Beleza. Bom, gente, eu vou sair um pouquinho. A Clara fez a minha apresentação. Eu sou atualmente oficial de projetos em uma das agências das Nações Unidas que tem um mandato sobre o tráfico de pessoas, mais especificamente. Mas eu não vou falar tanto desse lugar de agente das Nações Unidas, eu vou falar mais de um lugar de pesquisador. O tráfico de pessoas e o trabalho escravo são meus temas de pesquisa desde a minha graduação. Então foi meu tema na graduação, foi meu tema novamente no mestrado e é o meu tema de projeto de doutorado de novo. Assim. Então eu vou falar um pouco mais desse lugar. Então, em alguns momentos talvez eu seja um pouco provocativo, e aí se eu estiver passando um pouco dos limites na hora do debate, vocês puxem a minha orelha que eu explico melhor algumas críticas que eu tenha feito de uma maneira mais enfática durante a fala. Bom, eu escolhi falar um pouco sobre as duas políticas públicas, né? Então, a gente tem duas políticas públicas construídas, uma em cada um desses temas, que são o tráfico de pessoas e o trabalho escravo. Talvez, nesse momento, nem todo mundo tenha muita clareza de por que são duas políticas públicas diferentes, porque quem tem alguma habitualidade, sobretudo com o tema do trabalho escravo, eu convido a tentar pensar em casos concretos de trabalho escravo que conheça, e que não possa também ser compreendido como caso de tráfico de pessoas. É muito difícil a gente ter casos concretos de trabalho escravo que não compartilhem dessa categoria do tráfico de pessoas. Desculpa, eu vou deixar de ver vocês aqui para ver a apresentação. Que não compartilhe da categoria do tráfico de pessoas. E aí eu vou tentar, com a explicação da evolução das duas políticas públicas, de como elas foram construídas no Brasil, eu vou tentar um pouco responder por que a gente tem esses temas tratados de forma separada nas instituições no Brasil. E eu vou falar um pouco mais sobre o tráfico de pessoas, e o trabalho escravo vai ser quase que um anteparo, que vai ser a minha régua para fazer uma certa comparação com a política de tráfico. Então, por isso que eu falei que em alguns momentos eu vou ser provocativo, então vocês puxem a minha orelha quando vocês acharem que eu preciso explicar melhor. E eu vou começar falando do tráfico a partir da legislação internacional. Por quê? Porque o tráfico é uma categoria nascida a partir da discussão internacional. Os primeiros esforços para lidar com a questão do tráfico com esse nome foram para lidar com o tráfico negreiro, certo? Talvez o primeiro grande documento internacional que se tenha nesse tema é o Tratado de Paris, que foi firmado entre a França e a Inglaterra em 1814, e ele se propôs basicamente a lidar com definições comerciais a respeito do direito de posse, a respeito da mercadoria. Então, do tratar as pessoas escravizadas como mercadoria, tratar desse direito de posse e a tratar desse processo de transporte dessa mercadoria, dessa posse, desse objeto possuído, para ser vendido em outros continentes, em outros países. Esse foi o esforço da legislação internacional para lidar com o tráfico de pessoas, começou a partir daí, a partir do início da queda do regime da escravidão. E aí vocês vão perceber que, findo o século XIX, a gente vai começar a perceber na legislação internacional voltar o olhar para outra categoria de público, para outras categorias de pessoas, especificamente as mulheres. E aqui a gente vai ter muito claro uma preocupação evidente com mulheres, sobretudo do leste europeu. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho o trecho desse Acordo de Paris de 1904, um pouco como anedota, assim, para vocês verem
de que forma o assunto era tratado. O próprio título do documento fala diretamente sobre a repressão do tráfico de mulheres brancas, então vocês já podem imaginar mais ou menos o que a gente vai encontrar de conteúdo quando a gente olha para esse documento. Ele vira uma convenção no ano seguinte, esse acordo, e aí ele está muito preocupado com... ele não define o tráfico especificamente, mas ele está muito preocupado com o compromisso de reprimir e prevenir o trânsito de mulheres entre os países, sobretudo para o exercício da prostituição. E aí ele vai instigar os países a criar sanções administrativas, sobretudo a figura da extradição vai aparecer muito, muito forte nesses documentos. E aí, por que ele é importante? Porque ele vai sinalizar para a gente um primeiro momento. A professora Ela Vieco, eu não sei se vocês conhecem a professora Ela Vieco Volkmer de Castilho, ela é não só uma pesquisadora do tema do tráfico do trabalho escravo, mas ela é procuradora da República, e ela é uma grande voz nessa pauta. E aí ela divide um pouco esse momento da legislação internacional, do direito internacional regulando sobre tráfico e prostituição em 3 momentos. Esse aqui é a inauguração do primeiro momento. O Acordo de Paris é a inauguração do primeiro momento, e ele vai trazer algumas características que eu vou mostrar para vocês, e elas são muito importantes, que é justamente as categorias de pessoas que se procurava regular. E aí a gente vai ter essa Convenção das Nações Unidas sobre supressão do tráfico de pessoas, da exploração da prostituição de outra, em Nova York, em 1949, que vai inaugurar o segundo momento. E aí eu vou mostrar as duas para vocês em formato um pouco comparativo, para vocês entenderem por que o momento internacional muda. O que é que muda no olhar internacional em relação a esses 2 documentos. E aí a gente vai começar a aproximar o olhar internacional, vai começar a aproximar a ideia da regulação da prostituição, da exploração sexual, com a ideia de escravidão. Elas vão começar a convergir. E aí, por isso, eu trago a Convenção de Genebra, que é a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura, do Tráfico de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura. Aqui, essa escravatura que a gente está falando já não é aquela lá do século XIX, já não é aquela que perdurou durante todo o processo colonial. Essa escravatura aqui, ela está num contexto de pós-guerra. Então, ela também está olhando muito especificamente para os refugiados europeus, para as pessoas que ficaram absolutamente vulnerabilizadas pelo processo da Segunda Guerra Mundial, e a forma como essas pessoas passaram a ser exploradas, tiveram essa situação de vulnerabilidade explorada pelo poder econômico e pelos processos culturais ali, criando outras formas que aí foram se compreendendo como similares a um processo de escravidão, similares à escravatura. E aí a gente vai ter uma convergência entre a prostituição e a exploração sexual e essa preocupação com uma ideia internacional de escravidão. E aí eu vou só deixar esse alerta para vocês que, até hoje, na legislação internacional, é muito mais fácil a gente reconhecer nas expressões dos documentos internacionais e na discussão internacional, é muito mais fácil se reconhecer a proximidade entre a discussão de exploração sexual e a discussão de violência contra a mulher, da discussão de escravidão, das formas modernas de escravidão, e ao contrário do que talvez a gente possa imaginar, o que a gente no Brasil chama de trabalho escravo não é tão bem compreendido como uma forma contemporânea de escravidão nesses documentos. O que a gente chama de trabalho escravo internacionalmente é chamado de trabalho forçado, e ele vai ter um tratamento um pouquinho diferente. E aí eu vou tentar explicar isso para vocês a partir dessa análise. Então, só em termos enquanto uma anedota, assim, como eu não estou vendo vocês, se por acaso vocês precisarem me interromper, por favor, use o microfone, tá? Eu não estou vendo mais as mãozinhas para ver a apresentação. Só em termos de anedota, eu quero mostrar para vocês aqui como é o texto desse acordo de 1904 em Paris, para mostrar para vocês qual era a preocupação que estava por trás dos países que sentaram para escrever esse documento. Então, por exemplo, no artigo 1º, a gente tem o dizer de cada um dos governos contratantes, e aí vocês vão ver um português meio anacrônico, porque, enfim, é da época, se obriga a nomear ou designar uma autoridade encarregada de reunir todos os dados relativos ao aliciamento de mulheres, virgens ou não, com o fim de prostituí-las no estrangeiro.
Esse funcionário terá a faculdade de corresponder-se diretamente com a repartição similar estabelecida em cada um dos outros estados contratantes, que são os estados parte do acordo. Cada um dos governos se obriga a estabelecer um serviço de vigilância, tendo por fim descobrir, especialmente nas estações de caminhos de ferro, que são os trens, os portos de embarque em viagens, os indivíduos incumbidos de acompanhar as mulheres, virgens ou não, que são destinadas à prostituição. Aos funcionários ou a quaisquer outras pessoas habilitadas para esse efeito, serão dadas instruções dentro dos limites legais, a fim de conseguir todas as informações de natureza a facilitar a descoberta de qualquer tráfico criminoso. Então a gente tem, por exemplo, a chegada de pessoas que pareçam evidentemente ser autores, cúmplices ou vítimas de semelhante tráfico, será comunicada, dado o caso, quer às autoridades do lugar de destino, quer aos agentes diplomáticos ou consulares interessados, quer ainda quaisquer outras autoridades competentes. Então a gente tem um acordo firmado por uma série de países europeus. O próximo slide eu vou mostrar para vocês quem são os assinantes desse acordo, quem são esses contratantes, que estabelece dentro da administração pública de cada um dos países que sentou para assinar esse documento a necessidade de ter uma pessoa, e claro, não sejamos inocentes, tínhamos homens majoritariamente brancos responsáveis por essa pauta, que eram agentes de governo responsáveis por fiscalizar. Então as pessoas iam essas pessoas tinham a responsabilidade de ir aos portos ou às estações de trem, fiscalizar, procurar pela chegada de pessoas que pareçam evidentemente ser autores, cúmplices ou vítimas de tráfico de pessoas, ou seja, pareçam ser prostitutas chegando de outro país, ou pareçam ser proxenetas acompanhando ou levando essas prostitutas de um país a outro, e precisam reportar isso às autoridades policiais, para que possa se prender essas pessoas e extraditar. Essa é basicamente a grande... o que está por trás da construção desse documento, assinado pelas seguintes autoridades, né? O presidente da República Francesa, e aí vocês vão ver que essa é a única república. Então a gente tem Sua Majestade o Imperador Alemão, Rei da Prússia, Sua Majestade Rei dos Belgas, a Majestade Rei da Dinamarca, Rei da Espanha, Rei do Reino Unido, da Grã-Bretanha, Irlanda e dos domínios britânicos de além-mar, e também era Imperador das Índias, Rei da Itália, Rainha dos Países Baixos, Rei de Portugal, Imperador de todas as Rússias, Sua Majestade o Rei da Suécia e da Noruega, e o Conselho Federal Suíço, que sempre foi meio diferentona, assim como a França. Então você tem essa construção europeia, branca majoritariamente, preocupada com a regulação do trânsito de mulheres brancas, sobretudo do leste europeu, que transitavam entre esses países para o exercício da prostituição. Essa era basicamente a grande preocupação nesse momento da legislação internacional. E aí, por que eu estou levantando isso? Porque a gente tinha nesse momento do mundo o que a gente pode chamar de um pânico moral. E esse pânico moral era insuflado pelo que se entendia como um atentado à moral e aos bons costumes. Então, o exercício da prostituição era um atentado à moral e aos bons costumes, e o pânico da Europa em relação a isso se revelava na legislação internacional. Eu trouxe aqui 4 documentos para vocês que foram firmados nesse meio tempo, mas eles não são todos. Na verdade, a gente teve 7 documentos, 7 diplomas internacionais, num espaço de menos de 50 anos, tratando especificamente do trânsito de mulheres que exerciam a prostituição fora dos seus países de nascimento. Por isso que a gente fala sobre um pânico moral. Era um frenesi de regulação do trânsito dessas mulheres. E aí, mais uma vez, vamos marcar, não havia nenhuma autorregulação, no sentido de falar que a preocupação era, sobretudo, com as mulheres brancas. E aí a gente vai ter essa série de documentos. A primeira metade do século XX vai ser regida por esse pânico moral, preocupado com a moral e com os bons costumes, e aí o avanço desses documentos vai começar a mudar um pouquinho essa visão, e ela vai ser marcada pelo início dessa segunda fase, que a professora Ela Vieco vai chamar de segunda fase, e aí ela vem textualmente com a Convenção para a Supressão do Tráfico de Pessoas e da Exploração da Prostituição de Outrem, de 1949, firmada em Nova York. Ela vai inaugurar essa segunda fase. Por quê? O que ela traz de diferente? Ela vem valorizar a dignidade e o valor da pessoa humana como bens afetados pelo tráfico. Então, se a gente tinha, naquele primeiro momento, tanto as próprias mulheres traficadas,
quanto os traficantes tratados como objeto de espionagem, objeto de apreensão e sanções administrativas, a gente vai ter um desvio nessa forma de olhar, e aí, a partir de 1949, os documentos vão tratar as mulheres como vítimas, essencialmente, nesse caso. Então, a gente tem essa mudança de paradigma que vai reconhecer essas mulheres enquanto indivíduos, talvez não seja nem a melhor palavra, mas ela vai começar a tratar no documento as mulheres como indivíduos vitimados. E aí a vítima pode passar a ser qualquer pessoa. A gente vai falar aqui especificamente de mulheres porque era o público prioritário de regulação, mas vocês vão ver que agora a gente está falando de tráfico de pessoas no título do documento e não mais de tráfico de mulheres ou de mulheres brancas. A gente vai falar sobre pessoas independentemente de sexo ou de idade. E aí vocês vão ver que as partes presentes na convenção convencionam punir toda pessoa que, para satisfazer as paixões de outrem, alicie, atraia, desvie, com vista à prostituição uma outra pessoa, mesmo com um acordo desta, ou explore a prostituição de uma outra pessoa, mesmo com seu consentimento. Então, a gente tem aqui ainda uma equiparação entre o exercício da prostituição e a ideia de uma exploração, a ideia da exploração sexual. Ainda não há aqui uma diferenciação entre esses dois institutos. A prostituição é sim entendida como uma forma de exploração sexual, e aqui as mulheres que exercem a prostituição passam a ser tratadas no documento internacional como vítimas. E aí eu vou trazer para vocês aqui só para mostrar como isso começa a se alinhar com a ideia de escravidão moderna, com a ideia de escravidão no âmbito internacional. Vou mostrar a convenção que eu falei para vocês, de Genebra. Então, a gente vai ter a escravidão, tal como foi definida na Convenção sobre Escravidão de 26, que é o documento que eles retomam aqui, é o estado ou condição do indivíduo sobre o qual se exercem todos ou parte dos poderes atribuídos ao direito de propriedade, e escravo é um indivíduo em tal estado de condição. Então, a gente passa a ter nos documentos internacionais, por exemplo, a condição servil, entendida como um instituto da escravidão moderna. E o que eu quero mostrar para vocês é falar, primeiro, o Instituto da Servidão por Dívidas, que é uma novidade nesse documento, pela primeira vez aparece num documento internacional, e a gente tem aqui uma linha do artigo 1º falando especificamente sobre práticas voltadas às mulheres. Então, a gente tem toda instituição ou prática em virtude da qual uma mulher sem que tenha o direito de recusa, prometida ou dada em casamento, mediante remuneração em dinheiro ou espécie, entregue a seus pais, tutor, família ou qualquer outra pessoa, um grupo de pessoas. O marido de uma mulher, a família ou clã deste tem o direito de cedê-la a um terceiro a título oneroso ou não, ou a mulher pode, por morte do marido, ser transmitida por sucessão a outra pessoa, toda instituição ou prática em virtude da qual, e aí a gente vai ter aqui crianças e adolescentes também, com menos de 18 anos, entregue por seus pais a outras pessoas. Então a gente passa a ter um alinhamento da ideia de escravidão com o público de mulheres e crianças, e isso vai permanecer na construção dos documentos e dos diplomas internacionais até os documentos mais recentes. Aí só para mostrar para vocês como é que se deu essa segunda fase do direito internacional na regulação da prostituição e do tráfico. A gente tem a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher em 1979, apontando para essa convenção de 49 e apontando que ela era insuficiente nessa regulação. A gente vai ter o ECOSOC, que era o instituto dentro dos diplomas de direitos humanos da ONU, que passa a pedir relatórios aos países sobre como elas estão aplicando essa convenção de 49, passa a ter uma preocupação dentro das Nações Unidas com essa regulação, vai redundar no começo dos anos 90 num programa de ação à prevenção de venda de crianças, à prostituição infantil, à pornografia infantil. E na Conferência Mundial dos Direitos Humanos, em 1993, a gente tem a declaração de um programa de ação em Viena, na Áustria, que salienta a importância da eliminação de todas as formas de assédio sexual, exploração e tráfico de mulheres. Em 1994, tem uma resolução da Assembleia Geral da ONU, que define o tráfico como um movimento ilícito ou clandestino de pessoas através das fronteiras nacionais e internacionais. E aí vai apontar principalmente para países em desenvolvimento ou de países com economias em transição, com o fim de forçar mulheres e crianças a situações de opressão, exploração sexual e econômica em benefício de proxenetas, traficantes, organizações criminosas, assim como outras atividades ilícitas relacionadas com o tráfico de mulheres.
Por exemplo, o trabalho doméstico forçado, os casamentos falsos, os empregos clandestinos e as adoções fraudulentas. Então, a gente tem a construção no mundo aqui de um novo paradigma. A gente vai começar a entender uma transformação nesse paradigma, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 90. A quarta Conferência Mundial sobre a Mulher em Beijing, por exemplo, vai entender a prostituição forçada como uma forma de violência. E aí, marcar textualmente que uma forma de violência é a prostituição forçada, usar esse adjetivo, significa a quebra do paradigma com 1949, que tratava a prostituição como uma forma de exploração sexual, portanto, uma violência contra a mulher. Aqui passa a se entender o exercício da prostituição de forma autônoma como um exercício, como uma atividade possível, lícita, e não necessariamente um processo de violência contra as mulheres. E aí a gente vai ter um debate ferrenho internacional em relação a isso. A gente vai ter movimentos repartidos entre essas duas posições. A gente tem, por exemplo, isso institucionalizado, então tem a coalizão contra o tráfico de mulheres, por exemplo, a CATU, que vai defender um ponto de vista mais abolicionista em relação à prostituição, vai entender a prostituição necessariamente como um instituto de exploração sexual. E aí a gente vai ter um outro instituto, que é a Global Alliance Against Trafficking Women, a GATU, e aí elas fizeram o favor de ter siglas muito parecidas, né, uma com a outra, que vai defender o ponto oposto, vai defender que a prostituição forçada, a exploração sexual, tem processos de violência ali que não se confundem com o exercício da prostituição autônoma por mulheres adultas. Então a gente vai ter um mundo repartido um pouco por essas duas perspectivas em relação ao que seria, de fato, a exploração sexual. E aí, com esse mundo em ebulição, sobre a discussão do tráfico de pessoas, a gente vai inaugurar uma terceira fase, mas antes de inaugurar a terceira fase sobre o tráfico, eu vou fazer um recorte, eu vou parar um pouquinho aqui, e vou contar para vocês como é que o Brasil estava lidando com o tema do trabalho escravo. E aí vocês vão entender lá na frente como é que eu vou juntar essas duas coisas, que agora parece um corte brusco, mas vocês vão entender como é que eu vou juntar essas duas coisas. Enquanto essa segunda metade do século XX discutia abertamente o tráfico internacionalmente a partir dos institutos da exploração sexual e da prostituição, o Brasil estava discutindo o trabalho escravo a partir de um outro lugar. Não era uma discussão internacional, muito pelo contrário, era uma discussão a partir do Brasil profundo. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse documento, essa é uma carta pastoral escrita pelo Dom Pedro Casaldálica, que era o bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, em 1971. E aqui a gente tem, talvez, o primeiro documento que mostra explicitamente o que no Brasil veio a ser conhecido como trabalho escravo. O fenômeno social que no Brasil veio a ser conhecido como trabalho escravo. Aqui ele ainda não tinha exatamente esse nome foi construído politicamente a partir da construção da política pública de combate, de erradicação do trabalho escravo. Mas nasce da atuação aqui a pastoral, no caso, ligada aos movimentos do campo, às lideranças do campo. A gente tem um processo de colonização da Amazônia tocado pelo regime militar absolutamente ferrenho, tanto nos crimes ambientais que cometeram, quanto nos crimes contra os trabalhadores que eles provocavam a colonizar a Amazônia. Então tinha uma campanha nacional que vendia a ideia de que trabalhadores de lugares que eram conhecidos como bolsões de miséria no Brasil, sobretudo no Nordeste, pudessem ir até a Amazônia, porque a Amazônia era terra sem gente, tinha muita terra para pouca gente, então a ideia era parcelar aquilo tudo ali, derrubar a floresta para se produzir no campo. O que não foi o que aconteceu foi um grande processo de exploração dessa mão de obra que migrou para a Amazônia a partir desses programas do governo. E essa carta pastoral denunciava justamente esse processo, denunciava justamente a mão de obra que estava sendo explorada ferrenhamente por esse processo colonial, e aí do poder econômico que estava, claro, beneficiado por essa expansão governamental do regime militar sobre o território amazônico. Isso se estendeu durante os anos 70, durante os anos 80, e aí a gente chegou num caso que foi marcante, que vai ser talvez uma virada no jogo. Tanto pelo momento histórico em que ele acontece, a gente tem o regime militar caindo, a gente vai voltando aos poucos a ser uma democracia,
a ter, enfim, eu vou debater aqui o quanto a gente já conseguiu voltar a ser uma democracia, ou ser uma democracia, esse é outro assunto para outro dia, mas a gente tem um momento histórico que o regime vai caindo, o regime vai se abrindo, e aí a gente consegue identificar mais força na presença que já era antiga, que já vinha de décadas anteriores, sobretudo da sociedade civil, ao lado desses trabalhadores explorados. E a gente vai ter isso começando na Amazônia, porque ali se juntou os fatores sociais que permitiram que ganhasse força essa pauta, mas a gente vai entender que o trabalho escravo tá no Brasil todo, certo? E eu vou explicar para vocês rapidamente o que é o caso Zé Pereira, nem todo mundo tem a obrigação de saber, mas o caso Zé Pereira é o primeiro caso em que o Brasil leva à Corte Interamericana de Direitos Humanos uma situação de trabalho escravo. A sociedade civil no Brasil leva essa situação, leva esse caso até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, contra o Estado brasileiro, contra a atuação do Estado brasileiro, ou a falta de atuação do Estado brasileiro num caso de trabalho escravo específico, que é o caso do Zé. E esse caso vai correr ao longo de todos os anos 90, dentro da Comissão de Direitos Humanos. E aí, o fato do Brasil estar respondendo diretamente por esse caso, numa instância internacional de direitos humanos, aliado a toda a formulação política, a toda a pressão política que acontecia dentro do Brasil, insuflado sobretudo pelas instituições, pelas entidades da sociedade civil que estavam aliadas nessa luta do campo, isso vai permitir um caldo de cultura que vai fazer no Brasil nascer os primeiros institutos da política pública de erradicação do trabalho escravo. Então, pressionado internacionalmente, mas também pressionado internamente pela atuação da sociedade civil, o Brasil vai começar a construir, e aí grande parte desses mecanismos que hoje a gente tem de enfrentamento, de combate ao trabalho escravo, nasceram nesse momento. Nasceram como resultado do caso José Pereira na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esse caso não chegou à corte, desculpa se eu falei corte, é a comissão, com o Fórum Nacional Permanente contra a Violência no Campo, por exemplo, que acontecia em Brasília, e que as instituições públicas eram cobradas pela sociedade civil a partir de uma série de situações de violência no campo que vinham acontecendo. Aqui, por exemplo, quem já assistiu o filme da Dona Pureza, por exemplo, vai lembrar que tem um momento em que ela discursa nesse fórum. A gente vai ter a atuação de várias figuras históricas aqui, e a partir de 1992 a gente tem uma pressão muito forte, tanto internacionalmente como internamente, para a construção de mecanismos para lidar com a situação do trabalho escravo. Isso vai redundar, por exemplo, no reconhecimento internacional da existência de trabalho escravo no Brasil, que acontece em 1992. O ministro Celso Amorim, no governo Itamar Franco, é pressionado internacionalmente pela Comissão Pastoral da Terra, pela CPT, na OIT, a reconhecer que havia trabalho escravo no Brasil, porque o Estado brasileiro ainda não havia reconhecido que havia trabalho escravo no Brasil, desde a Carta de 1971 do Dom Pedro Casaldário, que se negava que existia trabalho escravo no Brasil. Em 1992 é a primeira vez que o Estado brasileiro não nega. Então, o chanceler Celso Amorim não nega pela primeira vez que a existência do trabalho escravo no Brasil, e aí, a partir daí, se começa a construir os mecanismos da política pública. A gente tem o GERTRAF, que era um grupo executivo, que foi criado já no começo do governo Fernando Henrique, para lidar diretamente com a situação do enfrentamento ao trabalho escravo, e daí vai nascer, por exemplo, ele nasceu para gerenciar as ações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que nasce também em 1995. E o Grupo Especial de Fiscalização Móvel existe até hoje. Ele é a principal ferramenta, talvez, de repressão ao trabalho escravo no Brasil. Ele é interinstitucional, ele é coordenado pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, mas ele tem a participação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União, das polícias, seja federal em vários momentos, seja a Polícia Rodoviária Federal, sejam as polícias estaduais em alguns momentos específicos, e esses são basicamente os responsáveis por tocar as ações de fiscalização de trabalho escravo que vão resultar nos resgates dos trabalhadores. Então ele começa a funcionar em 1995, a partir dessa construção da política pública no Brasil. Ele era gerenciado pelo GERTRAF, depois o GERTRAF deixa de existir, e aí, em 2003, que é um ano de uma grande virada, talvez. Em 2003, se encerra o caso Zé Pereira, o Brasil chega a um acordo, dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, chega-se a um acordo em relação ao caso Zé Pereira. E aí, a partir daí, a gente tem
o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Ele foi escrito em 2002, durante ainda o último ano de governo Fernando Henrique, mas ele é lançado no começo de 2003, já pelo governo Lula. E aí, além do plano, a gente tem, no ano de 2003, tem a criação da CONATRAI, que vem para substituir o GERTRAF, que não tinha dado muito certo operacionalmente. A CONATRAI é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, e aí ela é um fórum que é responsável por observar, regular não, porque ela não tem poder normativo, mas ela é observadora, mas também a instância de cobrança e de fiscalização da implementação da política de erradicação do trabalho escravo no Brasil. Ela é um fórum que tem tanto instituições do Estado quanto instituições da sociedade civil representadas lá dentro, e ela funciona vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos desde 2003. Já sofreu ataques inúmeros ao longo desses anos, mas ela sobrevive, ela continua funcionando, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos. Na época não era ministério, ainda era Secretaria Especial de Direitos Humanos, ligada à Presidência da República. Também em 2013 a gente tem a Lei 10.803, que vai mudar o artigo 149 do Código Penal e vai mudar o conceito do trabalho escravo no Brasil. A gente tinha um conceito bastante aberto. Então, o artigo 149 do Código Penal até 2003 definia que era crime reduzir alguém à condição análoga de escravo. E aí, ponto, pena. A pena era de 2 a 6 anos, se eu não estou enganado. Então não havia segurança jurídica nesse artigo, a gente não tinha uma definição de fato do que seria a condição análoga de escravo a partir desse texto. E aí a Lei 10.803, em 2003, que vai construir um novo texto, um texto que a gente tem até hoje, que é a definição do trabalho escravo baseada naqueles 4 conceitos. Imagino que a maioria de vocês conheça. A gente vai ter o trabalho forçado, a servidão por dívida, as condições degradantes e a jornada exaustiva. São as 4 categorias que compõem essa caracterização do que é trabalho escravo no Brasil. Também em 2003 a gente tem a instituição da lista suja, que é o cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga de escravo. Então vocês podem ver que o ano de 2003 foi uma grande ebulição. Ele é onde deságua o caso Zé Pereira, e a gente sai com a maioria dos institutos, das ferramentas que a política pública de erradicação do trabalho escravo tem até hoje para enfrentar esse problema. Foram amarrados ali em 2003, o grupo de fiscalização móvel é um pouco anterior, ele já funcionava nessa época. E a gente tem a PEC da expropriação, que é um caso que a gente pode marcar um encontro para falar só dela, para contar a história dela tramitando no Congresso Nacional. Basicamente, é uma proposta de emenda à Constituição que acabou aprovada, mas nunca regulamentada, por isso que está aí sem fim, porque ela, de fato, alterou o artigo 243 ou 243 da Constituição, prevendo a expropriação das propriedades onde se encontra trabalho escravo. Então, a ideia é que haja uma expropriação sem pagamento de nenhum tipo de benefício ao empregador que estava se utilizando de mão de obra análoga de escravo. Mas a gente nunca conseguiu regulamentar esse instituto, ela até hoje não consegue, a gente não tem nenhum caso em que isso tenha, de fato, ido a termo, tenha conseguido acontecer pela falta de regulamentação. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque quando a gente estava começando a falar sobre tráfico de pessoas, eu estava falando sobre legislação internacional, correto? Quando eu troquei o assunto para a política de trabalho escravo, eu só recorri ao plano internacional para falar sobre o caso Zé Pereira, que era um caso em que o Brasil estava sendo processado, era um caso concreto, em que o Brasil estava sendo processado, e isso serviu de fonte de pressão para a construção da política pública aqui dentro. Isso foi um dos grandes fatores que construíram a política pública no Brasil. Mas eu não estou falando para vocês de um conceito que estava sendo debatido internacionalmente. Eu estou falando de uma situação, de um fenômeno social que era identificado aqui, com o pé na terra, no Brasil, desde muito antes da legitimação da discussão pelo Estado. Então, vocês percebem que a origem dos dois conceitos para a construção das políticas públicas no Brasil é absolutamente distinta. A gente tem o tráfico de pessoas nascido no plano internacional, uma discussão eminentemente europeia do início do século XX, que foi sendo construído internacionalmente, que vai chegar no Brasil a partir do início do século XXI como um conceito. Ao contrário, o trabalho escravo não era um conceito, é um fenômeno social que
foi denunciado dentro da sociedade brasileira até se construir uma política pública para lidar com esse fenômeno. Então, a gente tem os sentidos das setas aqui são absolutamente opostos. A gente tem algo que vem de fora para dentro, no caso do tráfico de pessoas, e a gente tem algo implodindo de dentro para fora, no caso do trabalho escravo. Isso vai explicar muito os pontos de divergência, os pontos de não conexão entre as duas políticas no Brasil. E aí, feito essa parte sobre o trabalho escravo, se eu estiver passando muito do tempo, claro, puxa minha orelha que eu acelero. Eu esqueci de marcar. A gente tá um pouquinho apertado, mas assim, tá tranquilo. Beleza, prometo que eu não vou muito mais longe. Só para voltar, então, para discutir o tráfico de pessoas, qual é o grande documento internacional que a gente tem que regula o tráfico de pessoas e que define o tráfico de pessoas hoje? É o Protocolo de Palermo. Ele foi definido no ano 2000, e ele surge de toda essa construção internacional que eu estava contando para vocês, sobretudo a partir dos anos 90, em que a gente tem uma intensificação daquela segunda fase de regulação que eu vinha comentando com vocês. E aí, por que esse documento inaugura uma terceira fase? O que ele tem de diferente que vai fazer com que ele seja uma nova fase? Ele tem basicamente 3 aspectos que vão marcar isso. Primeiro são as pessoas objeto de proteção. Então, antes a gente estava falando sobre mulheres brancas, depois a gente estava falando sobre mulheres e crianças, especialmente. A gente vai continuar falando de mulheres e crianças especialmente, mas o Protocolo de Palermo vai ser um divisor de águas nesse sentido, e ele vai tratar todas as categorias de pessoa como possíveis vítimas de tráfico. O segundo ponto é que antes as vítimas estavam numa situação ambígua, né? Em certos momentos elas eram tratadas meio como criminosas, não só como vítimas. Aqui a gente tem uma tentativa de cravar essa categoria de vítimas, pessoas traficadas, como pessoas que sofreram graves abusos. Então os estados aqui, a partir do Protocolo de Palermo, têm a responsabilidade de, não só de criar mecanismos de denúncia, mas como de produzir equipamentos e maneiras de prover assistência a essas vítimas. O próprio protocolo vai insuflar isso. E aqui, claro, a gente vai falar sobre exploração. A finalidade do tráfico passa a ser exploração. Antes a gente estava falando mais especificamente de servidão, eu estava falando de prostituição, exploração sexual. Aqui a gente vai falar de exploração. Então vamos lá, esse é o grande contexto, esse é o grande conceito trazido pelo Protocolo de Palermo para dizer o que é tráfico de pessoas, né? Então, a gente tem a expressão tráfico de pessoas, significa recrutamento, transporte, transferência, alojamento, acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força, outras formas de coação, rapto, fraude, engano ou abuso de autoridade, ou a situação de vulnerabilidade, ou entrega, aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outra em outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos. Eu tenho certeza que vocês todos já viram essa definição em algum momento. Então, eu queria chamar a atenção para vocês de alguns aspectos desse texto, de como se define o tráfico de pessoas no Brasil, e aí tentar problematizar alguns deles. Primeiro, eu quero falar sobre os verbos. A expressão tráfico de pessoas significa recrutamento, transporte, transferência, alojamento ou acolhimento. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas se a gente não tivesse aqui, num evento que já tem no título, já traz o pressuposto de que a gente vai falar sobre tráfico de pessoas, mas se a gente tivesse num evento que fosse falar sobre migração, por exemplo, vocês concordam comigo que esses verbos aqui são verbos que são usados, estão presentes no que a gente chama de migração? O recrutamento, talvez menos, mas o transporte, transferência, o alojamento, o acolhimento de pessoas, eles são verbos passíveis de se encontrar em processos migratórios. Correto? Eu vou chamar a atenção para outro aspecto com vocês. A gente tem uma definição do tráfico de pessoas aqui que está basicamente dividida em 3 caixinhas. São 3 elementos do crime de tráfico de pessoas a partir da definição do Protocolo de Palermo. Os verbos são a primeira caixinha, são uma ação. Essa ação ocorre necessariamente a partir de um meio. Então, esse meio pode ser uma ameaça, pode ser o uso da força, pode ser uma outra forma de coação, pode ser o rapto, pode ser a fraude, o engano, abuso de autoridade, abuso da situação de vulnerabilidade, ou pagamento, de fato, pelas pessoas. Então, essa é a segunda caixinha. A gente tem uma ação que ocorre levando em consideração um determinado meio, mas ela tem uma finalidade. E a finalidade é sempre, no caso do tráfico de pessoas,
a exploração. Então, vamos lá. Apesar da gente ter quase um consenso em relação a reprimir a violência, que vem com esse texto e com os esforços internacionais, a gente vai ter interpretações e agendas políticas que vão divergir em relação a várias dessas categorias. E isso vai criar, no Protocolo de Palermo, uma situação de amplitude de interpretação que vai deixar, basicamente, em disputa, categorias que são essenciais para a gente entender o que é o tráfico de pessoas. Vitor, acho que você se mutou sem querer. Desculpa, gente. Não foi nem 3 palavras, tá? Tudo certo. Bati o dedo aqui no mouse. Bom, a expressão tráfico de pessoas é o recrutamento e transporte, a gente passou pelos verbos, mas o que eu quero discutir com vocês aqui é o seguinte: uso da força ou outras formas de coação, e aí eu quero apontar uma forma de coação em específico, que é o abuso da situação de vulnerabilidade. Não há um consenso, no momento do debate, da construção desse texto, não há um consenso do que seria esse abuso da situação de vulnerabilidade. Não há um consenso sobre o que seria uma situação de vulnerabilidade e de que forma se pode abusar dessa situação. Então aqui, essa expressão ela pode significar uma série de coisas diferentes. Outra expressão que pode significar uma série de coisas diferentes é quando a gente vai discutir o consentimento. Por quê? Porque o consentimento pode ser viciado justamente por qualquer uma dessas formas aqui, por qualquer uma dessas palavras que compõem a segunda caixinha do conceito de tráfico de pessoas, que é o meio. Então, esse consentimento viciado por alguma dessas categorias, e aí eu quero falar especificamente sobre o abuso de situação de vulnerabilidade no próximo slide, o consentimento vai ser um lugar de debate, ele vai ser uma categoria em disputa também. E aí, claro, eu já falei isso com vocês sobre a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual. A gente vai ter um debate interminável sobre se a prostituição é ou não uma forma de exploração sexual por si. E o Protocolo de Palermo não vai trazer uma resposta em relação a isso, ele não vai comprar nenhuma das duas perspectivas nesse sentido, ele vai deixar um texto em aberto que permita as duas abordagens, as duas interpretações. Então, vamos lá. Falar sobre o consentimento. O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas, tendo em vista qualquer tipo de exploração descrito na linha A do presente artigo, será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios referidos na linha A. E aí, eu fiz uma provocação com vocês em relação aos verbos, que são verbos tratados também no Instituto da Migração. Bom, então a gente tem uma situação em que o consentimento, por exemplo, de uma pessoa migrante, pode transformá-la de vítima de tráfico de pessoas a transgressor, correto? Porque, dependendo da pessoa ter dado um consentimento, ou esse consentimento ser viciado ou não, essa pessoa pode deixar de ser vítima de tráfico de pessoas para ser um transgressor numa situação de contrabando de imigrantes. Claro, óbvio, depende se a gente vai encontrar exploração na história dessa pessoa, mas aí o que eu quero dizer? A vida é dinâmica. A vida real, o caso concreto, é dinâmico. As coisas acontecem emaranhadas, bagunçadas umas com as outras. A gente divide em caixinhas por uma estratégia didática, para tentar compreender o que acontece no caos da vida. Então, o que o conceito de tráfico obriga as pessoas a fazerem no momento de categorizar uma situação como tráfico ou não? Procurar, no caso concreto, procurar na história real indícios de exploração. Porque se não houver exploração, pode ser que aquela vítima não seja de fato uma vítima, ou seja um transgressor de uma situação, de uma regra administrativa, ele cruzou uma fronteira de maneira indocumentada, e aí ele, na verdade, está transgredindo uma regra do Estado para onde ele migrou. Bom, primeira provocação feita, eu vou fazer a segunda. Se a gente olha nos bastidores da construção do texto de Palermo, nas notas feitas aos trabalhos preparatórios dos diplomatas que estavam lá negociando esse protocolo antitráfico, a gente pode encontrar uma definição, uma tentativa de definição do que seria o abuso de situação de vulnerabilidade, mas não houve um consenso. Como não houve um consenso, ele não foi para o texto. Isso aqui ficou só no rascunho, ficou só nos debates para a construção do texto, ele não foi adotado. Mas havia lá uma tentativa de definir o abuso de situação de vulnerabilidade como significando qualquer situação em que a pessoa em causa não tem outra alternativa real e aceitável se não submeter-se ao abuso em questão.
Bom, é isso. A gente passa a procurar indícios de tráfico de pessoas ao longo da cadeia de acontecimentos de um caso concreto, e isso tudo dependendo muito da exegese, dependendo muito de como cada um dos agentes que vai lidar com o caso concreto vai fazer essa interpretação, desde a polícia, passando pelo Ministério Público, até o magistrado que vai julgar esse caso concreto quando a gente tem uma situação institucionalizada, uma situação que vai ser, que vai de fato virar um caso no sistema de justiça. Então, o elemento definidor da situação de exploração de trabalho é a vulnerabilidade dos trabalhadores migrantes, em parte decorrente da situação migratória irregular, o que não está no centro da análise do conceito. Então, se a gente olhar, por exemplo, para essa situação, a gente tem um conceito que tem uma multidimensionalidade, uma heterogeneidade marcada, torna essa definição um tanto imprecisa, e a gente tem uma segunda situação, que é a variedade de grupos e organizações que se utilizam desse termo, frequentemente fazem redefinindo, ressignificando, reinterpretando de acordo com os próprios interesses e perspectivas. E aí é esse conceito do Protocolo de Palermo que vai construir a política no Brasil, vai construir a política pública de enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil. Então, o texto é de 2000, o Brasil vai ratificar em 2004, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas vai ser escrita e publicada em 2006, e a gente tem um primeiro plano em 2008, o primeiro plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E aí, essa política vai nascer com uma prevalência de duas instituições no Executivo Federal específicas para lidar com a política. E elas são o Ministério da Justiça e a antiga Secretaria de Políticas para as Mulheres, que hoje em dia é um Ministério das Mulheres. A gente não tem uma participação tão definidora, tão definida, nem das instituições que lidavam com o trabalho escravo, e nem do Ministério dos Direitos Humanos, da antiga Secretaria Especial de Direitos Humanos. Isso só vai acontecer a partir do segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, para vocês verem que quando a política chega ao Brasil, quando ela nasce no Brasil, ela vai trazer, ainda que involuntariamente, isso não foi uma coisa que foi especificada no processo de construção da nacionalidade brasileira, ela vai aquele que a gente estava comentando antes do direito humano, é um documento de direito internacional. É uma convenção contra o crime internacional, o crime internacional, o crime organizado. É um documento securitado, é um documento de direito humano, do Ministério da Justiça. Segundo, ele tem sim uma preocupação específica com a produção da migração. Só um minutinho. Você está travando muito para a gente. Não sei se... Engraçado, foi agora. Melhorou. Tá, ok. Eu estava só pontuando que, além de ser um documento de segurança, mais do que um documento de direitos humanos, ele é um documento que vai trazer essa preocupação com a regulação da migração e, sobretudo, da violência contra as mulheres. Não é à toa que o Ministério da Justiça e a Secretaria de Políticas para as Mulheres são as instituições que acabam tomando a frente na construção dessa política. Vamos lá, eu vou correr mais um pouquinho. Só para mostrar para vocês o que era o Código Penal no Brasil. Antes do Protocolo de Palermo chegar aqui, ele era o texto original de 1940. Então, a gente tinha um artigo 231, que era promover ou facilitar a entrada no território nacional de mulher que nele venha exercer a prostituição, ou a saída de mulher que vai exercê-la no estrangeiro. Vocês podem ver que o Brasil estava bastante alinhado com a discussão internacional da época, que era tratar a prostituição como um grande problema. E aí, quando a gente fala sobre a mobilidade aliada à prostituição, a gente tem dois grandes problemas. O Estado sempre esteve preocupado em regular a mobilidade, sempre esteve preocupado em regular o exercício da liberdade sexual das mulheres. E aí, a partir do processo do Protocolo de Palermo, da internalização do Protocolo de Palermo, o Brasil vai começar a alterar a definição de tráfico internacional de pessoas dentro do seu Código Penal. A primeira alteração vem em 2005, que vai dividir entre dois artigos, o 231 e o 231A, vai criar o 231A para falar sobre tráfico internacional e tráfico interno. E vai continuar tratando a prostituição necessariamente como uma forma de exploração sexual e de violência. Isso vai mudar no texto de 2009. A gente vai ter mais uma alteração na definição de tráfico em 2009. E aí, tráfico internacional da pessoa para fins de exploração sexual, ou tráfico interno para fins de exploração sexual. Aí a gente vai ter uma distinção entre a prostituição e a exploração sexual, mas ela é muito sutil, porque a prostituição continua sendo tratada possivelmente como uma forma de exploração sexual. Só que aqui a gente tem uma questão. A legislação no Brasil já penalizava, pelos artigos 228 ao 230,
a exploração da prostituição. Então, explorar a prostituição de outra pessoa já era crime de acordo com os artigos 228, 229 e 230. Então, o artigo 231, sobretudo o 231-A, que vai falar sobre o tráfico interno, que é promover ou facilitar o deslocamento, ele está regulando única e exclusivamente a mobilidade. Porque já era crime nos outros artigos. O que esse artigo traz de diferente dos outros é um olhar sobre a regulação da mobilidade. Então, o exercício da prostituição sem regulamentação ou outros vínculos no território nacional, basicamente. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma confusão na institucionalidade brasileira na hora de entender e configurar quem é vítima e quem não é, o que é crime e o que não é, só a partir da mobilidade. Então, a gente tem, em 6 de outubro de 2016, a gente está perto do aniversário da Lei 13.344, a gente tem a Lei do Tráfico de Pessoas, que traz a atual definição, e ela vai ser a definição mais próxima que a gente já teve da definição do Protocolo de Palermo. Então, a gente tem os verbos, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa. A gente tem os meios, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. E a gente tem as finalidades. E aí, no caso brasileiro, esse rol aqui é exaustivo. No caso do Protocolo de Palermo, não. Qualquer forma criativa que o ser humano pense de explorar outra pessoa pode continuar sendo enquadrada como uma situação de tráfico de pessoas a partir da definição de Palermo. Aqui na lei internacional, no Código Penal brasileiro, não. Aqui é um rol exaustivo. Tem que ser uma dessas 5 formas. Então, a remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo, submissão a trabalhos a condições análogas de escravo, submissão a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou a exploração sexual. E aí, o que a gente vai ter no sistema de justiça a partir da insurgência dessa definição no Código Penal? A gente pode olhar para as sentenças judiciais e a gente vai conseguir diferenciar as sentenças judiciais em 2 tipos, basicamente. Sobretudo as mais antigas, que vão basicamente combater a prostituição, ou as mais recentes, que vão ter um olhar de combate ao crime organizado internacional. Então, ou se combate a prostituição nas sentenças, nos casos concretos, ou se combate o crime organizado transnacional, internacional ou transnacional. Nenhum dos 2 tipos de sentença vai centrar a atuação na exploração. Não vai ser a exploração que vai ser o marco definidor para nenhum desses 2 tipos de sentença. Vai ser ou a regulação da prostituição, ou uma preocupação em regular o crime internacional, o crime organizado. Bom, para fechar, então, como é que a política pública de tráfico de pessoas chega ao Brasil? Qual é o cenário que ela encontra? Quando o conceito internacional chega ao Brasil, ele encontra um país e um Estado, principalmente, que já vinha lidando, desde os anos 90, com o tema da proteção da criança e do adolescente, sobretudo na discussão da exploração sexual e do trabalho infantil, que já vinham ganhando institucionalidade dentro da política do executivo brasileiro. A gente tem já uma política construída no trabalho análogo à escravidão, desde os anos 90, e uma insurgência popular e da sociedade civil já anterior a isso, desde o final dos anos 60, começo dos anos 70, no mínimo. A gente tem já uma mobilização pelos direitos dos migrantes, já desde os anos 90, sobretudo uma cobrança sobre o Estado brasileiro para construir políticas de proteção, não só aos migrantes internacionais que aqui estavam, que havia uma convenção sobre os direitos dos trabalhadores imigrantes e suas famílias, que era cobrado que o Brasil ratificasse, o Brasil não ratificou até hoje, mas havia também uma cobrança da construção de políticas de proteção aos brasileiros que estavam fora, que estavam no exterior, que sempre foi um contingente populacional maior do que os migrantes que a gente tem aqui dentro do território. E a gente já tinha debates de gênero e atendimentos a mulheres vítimas de exploração sexual e violência doméstica, ou violência doméstica, que é a primeira instância ali da institucionalidade do Estado brasileiro que vai acabar aderindo e acolhendo o tema do tráfico de pessoas. Então a gente tem um grande guarda-chuva, que é o conceito do tráfico de pessoas, que chega de fora para dentro. A gente tem um conceito que vem internacionalmente construído e vai tentando abarcar uma série de políticas públicas que já existiam no Brasil, já tinham institucionalidade, já haviam sido construídas, e aí eu usei aqui a política de enfrentamento, de combate e erradicação ao trabalho escravo como exemplo, e eram construídas de baixo para cima, elas eram construídas a partir do pé na terra, a partir de uma situação social que de fato insuflou
a população e a sociedade civil, que cobrou o Estado fortemente, e continua cobrando, continua nessa briga com o Estado, para construir respostas a uma condição e uma situação social, que é muito diferente de um conceito que vem construído a partir de debates e documentos internacionais, e ele vai tentando abarcar todos esses temas. Então, isso não se dá sem conflito. Você não constrói uma política guarda-chuva como a política do tráfico de pessoas sem conflitar com as outras políticas que estavam colocadas ali, que já estavam atuando, que já mobilizavam a institucionalidade. Aqui, os pontos que eu levantei sobre a política de trabalho escravo, né? Então, a atuação a partir de denúncia da sociedade civil, dos estudos na academia, a pressão internacional, a política pública já existia desde 1995, e o que eu quero marcar para vocês? É que esse movimento do guarda-chuva descendo sobre as outras institucionalidades se dá, em vários momentos, a partir de ciclos internacionais de interesse. Então, o tráfico de pessoas era um tema de interesse internacional e que vinha com financiamento. A gente tinha o Norte global financiando projetos, pesquisas, a construção de políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, sobretudo nos países do Sul global, botando dinheiro mesmo para construir essa institucionalidade. Que é uma articulação em torno do tema da vez e é uma atuação de uma venda de um cabedal de conceitos. Então, a gente tem embutido no tema do tráfico de pessoas, como eu tentei dar pistas para vocês aqui falando sobre o conceito, a gente tem embutido no tema do tráfico de pessoas o lobo em pele de cordeiro, que é uma discussão securitária travestida de uma discussão de direitos humanos, e a gente tem uma proposta de segurança de fronteiras, de controle migratório, que se apropria de uma discussão e de uma pauta que se vende como uma pauta de direitos humanos para promover controle migratório, para promover controle de mobilidade, para promover controle de fronteiras, para discutir rotas migratórias. Então, o tráfico de pessoas ele não vem como uma pauta separada do contrabando de imigrantes, porque o contrabando de imigrantes é o principal interesse de grande parte das instituições que financiam esse processo. Claro que a intenção do Norte global de vender o cabedal de conceitos nem sempre se completa totalmente. Então, o Brasil, quando compra o conceito de tráfico de pessoas, não é que ele faça isso totalmente sem críticas e sem prestar atenção nisso. Mas o que eu quero dizer para vocês? A política pública de tráfico de pessoas no Brasil, por causa dessa situação, ela é quase que um elefante numa loja de cristais. Ela é um grande elefante que não consegue encontrar o seu espaço. Então, a cada passo que a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas dá para construir uma nova instituição, para construir uma nova ferramenta, para construir um novo documento, para construir uma nova forma de lidar com o problema, ela corre o risco de esbarrar numa política de outra área. Cada vez que esse elefante se movimenta, ele corre o risco de derrubar uma prateleira e de causar um conflito, e disso travar o processo de construção dessa política, e disso criar rusgas dentro da construção das construções institucionais. Isso é um problema. Eu não estou dizendo com isso que a política de tráfico de pessoas no Brasil ela não deveria existir. Ela deve existir. O tráfico de pessoas é um problema real. Eu não estou discutindo a existência ou não do tráfico de pessoas. Ele precisa ser tratado. Mas a gente precisa entender, e o Brasil ainda está compreendendo, tem 20 anos de política de tráfico de pessoas no Brasil, e o Brasil ainda está entendendo qual é o lugar das caixinhas que são específicas do tráfico de pessoas e qual é o lugar das outras caixinhas que lidam com as finalidades, as formas de exploração que são as finalidades do tráfico de pessoas e que já tinham presença na instituição pública no Brasil. Então, é um constante desafio da política de tráfico de pessoas entender onde ela pode atuar sem criar conflitos, onde ela pode atuar de maneira integrada às outras políticas, sem derrubar nenhuma prateleira. E essa é a grande dificuldade que a gente tem para lidar com a pauta do tráfico no Brasil hoje, é entender essas fronteiras, esses limites entre uma política e outra, entender esses limites entre o que é tráfico de forma geral, quando a gente está falando do guarda-chuva e quando a gente está falando das especificidades de cada uma das formas de exploração que já eram tratadas por várias áreas da construção de instituição do Estado no Brasil. Desculpa, eu passei do tempo, mas eu terminei, eu vou ficar aqui para vocês, para o debate. Obrigado pela atenção até agora. Vitor, muito obrigada.